Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Vamos lá, então. Eu e as minhas residentes. O que vocês acham o que vocês acham dessa lesão aqui? Essa lesão aqui, ela está aqui na face posterior da linha axilar, na linha axilar posterior aqui, tá? O que vocês pensariam, gente, em relação a essa lesão? Ver mais ou menos a característica clínica, né? A topografia. É, Que hipóteses que vocês começariam aqui a levantar em relação a essa lesão? Deve ter um fio aqui, né, de sutura, de biópsia e tal, mas eu acho que a gente pode considerar como se fosse essa úlcera, né, como uma base violácea e algumas lesões aparentemente satélites, né? Tá. Micobacteriose atípica, qual de micobacteriose atípica? Então vamos lá de novo, ó. Micobacteriose atípica, tá? Vamos lembrar das micobacterioses atípicas que a gente tem? São bacilos alcoácidos resistentes também, né? Então, vamos lembrar, gente, a gente tem a úlcera de Buruli, né? A úlcera de Buruli é uma possibilidade de diagnóstico. A lesão é uma úlcera, né? Pelo Mycobacterium ulceras. O complexo FAC, fortuito abscesso aquilonar, principalmente associado a procedimentos estéticos, tá? Eu acho interessante, gente, né, que esse complexo FAC aqui, ele tem essa característica de crescimento rápido, tá? Crescimento rápido, e no paciente imunossuprimido, ele faz lesões generalizadas. Ou seja, é uma micobactéria que ela não tem tipo, uma virulência muito alta, porque em paciente imunocompetente, ó, imunocompetente, eles ficam restritos na área de procedimento, né, da mesoterapia, né, do microagulhamento e tal. Mas quando o paciente ele é imunocomprimido, ele faz lesões generalizadas. O Mycobacterium marino, que faz lesões esporotricoides, né, que aí já é uma doença ocupacional, tá? Agora, todas essas daqui, gente, pode fazer lesão esporotricoide, que o marino faz mais, né? E o Mycobacterium avium, né? O avium intracelular que está associado à imunossupressão, que aí o avium, gente, o interessante que eu acho legal é que todos esses são por inoculação exógena, né? Então, o úlceras é por trauma, o complexo fortuito abscesso aquilonar é por trauma e o avium não, o avium é por normalmente disseminação hematogênica de um foco pulmonar, tá? Por isso que ele está associado ali ao HIV, né? Então, uma micobacteriose com essa lesão, né, com essa placa arroxeada associada a uma úlcera, acho que a gente poderia, ainda bem que essa topografia aqui não é uma topografia de procedimento cosmético muito, né? Por exemplo, essa linha axilar posterior, por exemplo, se essa lesão aqui fosse no glúteo, né, no glúteo, sei lá, né, no abdômen. Aí sim, eu acho que poderia ser, por exemplo, uma micobacteriose assim pelo complexo fortuito abscesso aquilonae, né? Mas isso a lesão clínica, ela realmente parece uma doença infecciosa, né? Essa associação desse alveolaço com essa úlcera, né? Mas eu acho que poderia ser uma manifestação de qualquer uma dessas doenças, né? O marino talvez menos, tá? Porque ele tem esse caráter ocupacional, né? Mais oável, né? Eu acho que são ótimas hipóteses, tá? Deixa eu ver, gente, quem mais que entrou aqui? A Jesse, né? É Jéssica, né? Eu tava vendo no Instagram, não sei se é você mesmo, mas é uma do pessoal que entra sempre aqui, é isso, né? Tá bom. Beleza, Jesse. Pode, se quiser participar. Depois, gente, acho que é até legal, né? Porque eu conheço a de dia a dia, elas são as minhas residências. Depois, se vocês quiserem colocar que serviço que vocês são, às vezes vocês são alunos de medicina que vão prestar dermato, né? De onde vocês são, isso aqui pra gente é interessante, a gente conhecer um pouquinho, né, de vocês, tá? Ah, legal, legal. De Brasília? Caramba, gente, que da hora. Beleza, beleza. Então, vamos lá, Jason. Então, a gente já falou aqui de micobacteriose atípica, né?
A Diane falou de picada de areia marrom. Então, a picada de areia marrom, gente, o loxoscelismo, eu acho interessante a gente lembrar das várias fases do loxoscelismo, né? Então, a aranha marrom não é uma aranha que ela não é uma aranha é, que ataca, tá? Ela pica quando ela é amassada, pressionada, tá? Então, assim, ou quando ela se sente muito ameaçada. Então, assim, ela não é uma aranha muito agressiva. Então, ela fica lá, a picada dela é indolor, depois ela forma, depois dentro das primeiras horas, gente, uma placa celulítica, tá? Uma placa eritematosa com ardência local, e depois de algumas horas ela evolui para uma área rocheada e depois de algumas horas, né, vai evoluir para uma placa necrótica que a gente chama de placa com aspecto marmóreo depois, tá? Aí essa placa, essa sai e dá lesão, dá origem a uma úlcera que apresenta essa dificuldade de cicatrização, tá? E tratamento para o loxoscelismo, gente, vocês lembram? Então é soro, né? Tem o soro anti-loxoscelismo e durante aqui a formação da úlcera, dá para a gente tentar, né, fazer com que ela não aumente muito, né? Então, Dapsona é um tratamento que é relatado para tratamento para não deixar progredir, né, o loxoscelismo e cirurgia corretiva, cirurgia retalho para a correção dessa úlcera aqui, porque ela já tem essa característica de ser difícil de cicatrizar, tá? Então, acho que uma hipótese interessante também é lembrar que o loxoscelismo, normalmente ele fica restrito ali a localização necrótica, né? Mas ela pode também fazer sintomas sistêmicos, tá? Então, o loxoscelismo, acidentes com ofídicos, né? Muitos deles cursam com rabdomilólise, insuficiência renal, que mais? Trombocitopenia, né? Sangramento, tá? Então, essas características de neurotoxicidade, né? E de distúrbios de coagulação, né? Então, os acidentes por jararaca, né? Acidentes aqui por loxoscelismo, eles podem evoluir com isso também, tá? O escrofuloderma também é interessante, gente. O escrofuloderma, ela é uma manifestação de uma tuberculose, principalmente, por exemplo, no Brasil, né? A mais frequente no Brasil. A via de disseminação do escrofuloderma, você lembra ela é só por contiguidade. Lembra? É a única manifestação da tuberculose que ela só tem essa forma de disseminação por contiguidade. Porque se a gente vê todas as outras manifestações, por exemplo, lúpus vulgar, né? O lúpus vulgar, tuberculose cutânea miliar disseminada, tuberculose gomosa, enfim, todas as outras praticamente pode ser por disseminação hematogênica, pode ser por disseminação linfática, né? Pode ser por disseminação é, por outras vias de disseminação. Agora, o escrofuloderma é sempre por contiguidade, ou seja, ele tem que estar perto de um osso, perto de um linfonodo, ou perto de uma articulação, ou perto de alguma outra estrutura que tenha uma tuberculose ali embaixo, tá? Então, agora, essa região aqui, putz, não é muito, não consigo imaginar, entendeu, Dio? Alguma estrutura que tem aqui embaixo, pode ser outras manifestações de tuberculose, isso sim, tá? Agora, o escrofuloderma em si, eu já não consigo muito imaginar, porque tem essa característica que ela é só por contiguidade, tá? Mas é uma possibilidade, uma TB cutânea. A gente pode pensar nas outras tuberculoses cutâneas se pode ter alguma característica próxima, né? Kaposi. Kaposi é interessante, né? O Kaposi, acho que pela cor, né? Kaposi, tá? Eu acho que pode, né? Porque o Kaposi, ele simula bastante coisa, né? A gente está acostumado a aquela placa rocheada ou aquela mácula, né? Violácea como manifestação do Kaposi. Só que na histologia do Kaposi, gente, às vezes ele tem, assim, predomínio de vasos linfáticos, tá? Ele tem até marcadores para vasos linfáticos, né? Então, às vezes, ele não está tão característico assim, né? Então, um Kaposi é um sarcoma, né, gente? É um sarcoma, tá? Então, assim, ele pode, né, acredito, se manifestar também como uma úlcera, mas essas lesões, por exemplo, violáceas, né? E a topografia do Kaposi epidêmico é o tronco mesmo, tá? Então, eu acho que poderia ser um sarcoma de Kaposi, né?
lembrar dos 4 tipos, isso eu acho sempre importante lembrar, né? Do clássico, do endêmico, do epidêmico, do iatrogênico, tá? Eles apresentam clínicas diferentes, tá? E epidemiologias diferentes, tá? Nem todos eles estão associados a imunossupressão, né, do HIV, tá? Só o epidêmico mesmo, tá? Mas todos eles estão associados praticamente ao herpes vírus tipo 8. Mas um Kaposi eu acho interessante. Então, na biópsia, a gente vai ver o sarcoma de Kaposi, gente, lembra, né? O que a gente tem na histologia, né? Que a gente já falou algumas vezes já. É um sarcoma, tá? Então, vai depender muito da fase. Tem Kaposi que é uma mácula, tem Kaposi que é uma placa ulcerada, tá? Mas, normalmente, é mais ou menos o que tem ali no angiosarcoma, né? Vasos dissecando ali o colágeno, né? Sinal do promontório, ó, tá vendo? Ó, o vaso entrando dentro dele mesmo, extravasamento de hemácia, pode ter um processo inflamatório, tem atipias, tá? O que mais? Né? E tem mais ou menos isso, né? Os sarcomas, tá? Mas interessante pela coloração, né? Que chama atenção o sarcoma de Kaposi, tá? O que mais, gente, vocês pensariam? Mutia Habermann, né? Então, assim, também interessante. Por exemplo, lembra o Mutia Haberman é a pleva, né? Só o multi-Haberman é a pleva, tá? Então, tirese liquenoide varioliforme aguda é interessante porque ele pode fazer lesões, normalmente com lesões mais disseminadas, né? De pápulas necróticas, mais comum em pacientes jovens, né? Crianças, tem um aspecto recorrente, né? E pode fazer lesões sim, mais exuberantes. Lembra que a gente falou, né? Semana passada? Então, o multi-Haberman, o soro necrótico febril, aí talvez é uma hipótese um pouco mais assim próxima ali dessa lesão clínica aí, tá? Então, já a Poliana entrou, a Thalita entrou, né? Então, o pessoal que está sempre aí participando. Vamos lá. Pessoal, também se vocês puderem falar para outras pessoas que vocês conhecem, né? Eu acho que quanto mais gente aqui participando da iconográfica, mais interessante, mais legal, né? Peixe extramamário. Gente, peixe extramamário também é interessante, ó. Agora, só que, qual que é o problema, né, do peixe extramamário? O Paget, a doença de Paget, gente, né, é mamário, né, a doença de Paget é mamário. Agora, tem Paget extramamário, ou seja, o que que significa isso? Algumas localizações parece que tem uma predisposição ali de ter peixe extramamário, né, de acordo com, porque deve ter algumas estruturas celulares que favorecem o surgimento dessa célula de Paget, tá? Então, o peixe extramamário, normalmente a gente vê aonde? Na axila, né? Na virilha, nessas regiões aí. Tem glândulas apócrinas, né? Normalmente, tá? Então, o peixe extramamário tem o peixe mamário, tem o peixe extramamário, normalmente axila e virilha. E tem o peixe extramamário ectópico, entendeu? Aí cada vez ele vai saindo mais do lugar. Então, peixe extramamário, se for talvez essa localização, aqui na linha posterior, né, fugindo um pouquinho da axila, um peixe extramamário ectópico, tá? Então, mas qual que é a característica clínica do peixe extramamário? É uma placa eczematosa. Lembra? É uma placa que simula uma psoríase invertida, simula, né, uma dermatite de contato, tá? Então, assim, apesar de ser uma doença infiltrativa, neoplásica, né, que pode já ter metástases no diagnóstico, né, pode ter, sei lá, linfonodo acometida, a placa em si parece um pouco mais uma placa eritematodermativa, até exudativa, com prurido, tá? Então, por isso que ele acaba tendo uma clínica um pouquinho diferente, mas como toda lesão neoplásica, ele pode acontecer também. O interessante do Paget, gente, é a sua histologia. Lembra? A célula de Paget, ela é uma célula clara, tá? E normalmente ele fica meio que intraepidérmico, por isso que a gente tem essa disseminação pagetoide aí, por exemplo, da micose fungoide, né? Essa característica de ir subindo dentro da epiderme. Então, o Paget, ele vai fazendo isso, ó, ele vai fazendo células claras, ninhos de células claras aqui dentro da epiderme. Lógico, pode ter aqui embaixo também, né? Aí precisa da imunistoquímica, porque isso pode simular outras doenças também que tem células claras aí no meio, tipo a cantoma de células claras, não é? São células claras também, tá? Então, o Paget tem essas características interessantes. E o Paget, gente, lembra, a gente sempre tem que pensar assim, ó, o que a gente faz, né, com doença de Paget? Ele pode ser primário e secundário, né? Ele pode ser de células da própria epiderme, que a gente não sabe muito bem de onde, né? Ou ele pode ser de estruturas que está vindo de baixo, por exemplo, um carcinoma de
estruturas ginecológicas, né? E aí gerando lesões epidérmicas também. De qualquer forma, independente do subtipo, ele é muito recidivante depois que tira, tá? Ele tem essas características aí do peixe extramamário, tá? Então, eu acho que é uma hipótese interessante. Eu só não consigo encaixar, entendeu, Di? Só se ele tiver uma patologia ali lombar, não sei, né? Ou deu peixe extramamário ectópico, tá? Mas sempre lembrar dessa lesão mais eczematosa, tá? Esporotricose, né? Que a Poliana falou, excelente hipótese também, gente. A esporotricose, o que eu acho interessante, ó? Esporotricose, né? Qual que é a manifestação mais clássica da esporotricose, gente? É a disseminação cutâneo-linfática, uma inoculação aqui inicial, né? Ou por um trauminha ali de uma planta, ou por uma arranhadura de gato. Não é mais ou menos isso? Uma esporotricose zoonótica, né? Uma esporotricose é, clássica, né, associada lá à doença ocupacional normalmente. Normalmente ele faz uma disseminação esporotricoide. Aqui, gente, a gente pode até encarar como realmente, ó, pode ser que ele está tendo uma disseminação esporotricoide, uma disseminação linfática, alguma coisa assim, se a gente for considerar esse nódulo, né, essa placa adjacente à lesão, tá vendo, né, esse nódulo satélite. Não tem como a gente ignorar que tem um negocinho aqui fora dessa placa arroxeada, tá? Isso é importante também. Às vezes não, às vezes é da foto aí que ficou desse jeito, tá? Mas esporotricoide, sim. Mas existe esporotricoide localizada também. A esporotricoide localizada não é a mais comum, tá? E a esporotricoide, gente, a esporotricose, ela pode fazer de diversas formas. Pode ser uma placa, um nódulo, um tumor, uma goma e um tubérculo, gente, tá? Então, o que é isso daqui, ó? Goma e tubérculo. Goma é um nódulo que ele se liquefaz e faz uma extrusão de material necrótico. Então, não pode ser uma goma de uma esporotricose localizada? Pode, tá? Não pode ser um tubérculo. O tubérculo é quase mais ou menos um nódulo que ele deixa uma cicatriz depois que ele evolui. Pode ser um tubérculo, né, de uma esporotricose? Pode também, tá? Sempre lembrar, gente, dessa esporotricose agora zoonótica, né? Pelo Sporotrix brasiliensis, tá? Que ele está fazendo lesões clinicamente diferentes do que a gente está acostumado, tá? Então, será que uma esporotricose zoonótica pelo Sporotrix brasiliensis, né? Que está tendo uma epidemia, né? Nas cidades, então acho que poderia ser também. Só a localização não é clássica, não é esporotricose ali, né, de ocupacional, e também como é que o gatinho foi arranhar aí? Normalmente o gatinho arranha aqui a face de criança e de mulher, né? Ou a região dos braços, tá? Então o probleminha é a localização, gente, tá? A localização da esporotricose, nessa localização, tá? Pioderma gangrenoso, essa também é interessante, gente. O pioderma gangrenoso é uma característica interessante pela coloração, né? Não é a topografia mais comum mesmo, né? A localização mais comum são nos membros inferiores, mas a borda é violácea, o fundo ele é exudativo, é uma placa dolorosa, pode estar em qualquer lugar, tá? O que, Jesse, pode ter acontecido para favorecer um pioderma gangrenoso é uma patergia. Às vezes ela teve um trauma, uma batida, uma pontura e aí localizou uma esporotricose, um pioderma gangrenoso bem ali. Tá? Então, acho que o pioderma gangrenoso, eu acho o seguinte, o que eu penso, né? A gente tem que pensar na forma ulcerativa clássica nos membros inferiores, não é? Tá? Mas lembrar que a pioderma gangrenoso ele tem variantes, pustuloso, bolhoso, né? Só que, às vezes, o paciente, gente, ele tem múltiplas lesões de pioderma gangrenoso porque ele tem vários outros traumas em outros lugares. Lembra da patergia do pioderma gangrenoso. Então, acho que pode ser esse pioderma gangrenoso pela característica do halo violáceo aí, desse padrão dessa úlcera, né? Então, pioderma gangrenoso eu acho que é uma boa hipótese, sim. Então, dá para a gente encaixar o pioderma na patergia dele, tá? Perguntar, viu? A senhora fez alguma coisa aí, arranhou, bateu, né? Algum trauma? Doutor, depois do trauma começou a desenvolver essa lesão aqui, tá? Então, a historinha vai ser importante. Gardner Diamond, então, o Gardner Diamond, né? O que é? É uma púrpura psicogênica autoeritrocitária de Gardner Diamond, tá? Então, assim, a lesão, gente, lembra, né? Para quem não sabe o que é o Gardner Diamond, é uma lesão de púrpuras equimoses que surgem
em lugares aleatórios, normalmente nas coxas, nos membros inferiores, de uma mulher meio com alterações psiquiátricas, tá? Então, assim, não precisa ser alterações psiquiátricas exuberantes, tá? Mas a paciente fala assim, doutor, eu tive tem um roxo aqui na minha perna, mas eu não bati, né? Aí a gente pergunta, se foi depois de estresse, tá? Aí ela fala assim, tava estressada pra caramba. Então, assim, é um diagnóstico de exclusão, né? O Gardner Diamond, normalmente a lesão clínica é uma púrpura, tá? É uma equimose. Eu nunca vi Gardner Diamond ulcerando. O que eu sei é que o Gardner Diamond, essa lesão purpúrica, equimótica, ela pode ser precedida por uma área eritematosa com dor local, tá? Isso é importante por quê? Porque é para diferenciar de outras púrpuras qualquer, por exemplo, de um paciente que toma AS, a púrpura do paciente que toma AS, ele não é precedido por dor local, né? Por sensibilidade local, tá? Então, mas eu nunca vi assim ele formando uma úlcera, tá? Mas é uma possibilidade. Se fosse só isso aqui, Dio, né? Aí talvez, ó, né? Se fosse só uma equimose e tal, né? Aí um Gardner Diamond acho que seria interessante, tá? Doença da rendora do gato. Doença da rendora do gato, gente, também é interessante. Também, a doença da rendora do gato, né? É uma das causas mais frequentes de linfadema em jovens, tá? Mas tem a inoculação primária da rendora do gato. Lembra? A doença da rendora do gato é causada pela Bartonella Ranceleae, Ranceli, né? Lembra? Rancelambida ali de gato, tá? Mordedura de gato, tá? Então, a inoculação primária, normalmente ele é uma pápula discreta, né? Um pequeno nódulo, né? Uma pequena úlcera, tá? Agora, pode ser uma lesão mais exuberante, de doença da renda do gato, lesão inicial, né? De inoculação? Pode, mas eu acredito, na minha cabeça seria um pouquinho mais discreto a lesão inicial do ponto de inoculação da Bartonella até ela fazer lá o linfonodo reacional regional, tá? Mas eu acho que a gente tem que perguntar para a paciente se ela teve algum trauma mesmo, né? De gato, até porque a gente está pensando na esporotricose, né? Pensando em micobacteriose atípica, pensando aqui na doença da renda do gato, né? Patergia do pioderma gangrenoso. Então a gente vai falar de qualquer jeito se a pessoa bateu aí, né? Teve alguma coisa esquisita aí, tá? Então é uma possibilidade também. Deiscência de estrutura, né? Mais dermatite de contato corporal. Então, gente, o que que pode? Exatamente, por exemplo, o que que pode ter acontecido é o paciente ele tirou aqui, sei lá, um sarcoma, né? Tirou aqui um fibroepitelioma de Pincus, não sei, tirou um tumor e abriu a sutura. Acontece exatamente isso. Ainda fica uns pontinhos só para mostrar que a gente fez cagada, né? E depois ela pode ter desenvolvido isso aí. Mas a dermatite de contato, igual eu falei, se não está parecendo uma lesão eczematosa, né? Está parecendo uma lesão mais infiltrativa, não tá? Tá? Existe dermatite de contato purpúrica? Existe, né? Mas está parecendo que o negócio ele tá vendo esse brilho, né? O que que significa esse brilho? Lembra, gente, de que a gente sempre diz? Está vindo de baixo, não está descamando. Só se isso aqui for uma descamação, né? Então está vindo de baixo, está infiltrando. E dermatite de contato, ele é um eczema, normalmente, tá? Mas é uma excelente possibilidade. Então, perguntar se ela fez uma cirurgia e depois. O que pode ter acontecido é uma dermatite de contato com uma infecção, né? Uma erisipela ali, uma infecção de sutura, né? Aí isso acho que pode ter acontecido, pode acontecer sim. E é bem comum acontecer, o paciente voltar para a gente com essa lesão aí. Vasculite, essa sim, tá? Então, assim, a vasculite é uma hipótese muito boa, gente, ó, vasculite, tá? Por quê? Qual que é a característica da vasculite, né? Pode ser uma vasculite de pequenos e médios vasos. Pequenos vasos, pápula, púrpura palpável, pequena úlcera, pústula, vesícula, bolha, não é? E a vasculite de médios vasos, qual que é a lesão clínica? Livedo reticular, nódulos, úlceras e gangrena, não é? Então, acho que o paciente ele não pode ter, por exemplo, uma granulomatose de Wegener com poliangeite e está gerando lesões de vasculite, inclusive lesões de pioderma gangrenoso símile. Lembra? Qual que é uma manifestação clínica dermatológica da granulomatose com poliangeite, né? Na dermatologia? Um monte de coisa, gente. Lembra? O Wegener faz um monte de coisa na pele, tá? Lesões de vasculite clássica, mas ele faz, lembra, pápulas necróticas aqui nos cotovelos, faz alterações de mucosa oral, né, inúmeras, tá? Ele pode fazer lesões pioderma gangrenoso símile exatamente nessas lesões. Então, uma vasculite de médios vasos, por N motivos, pode ser medicamentoso, pode ser um Church-Strauss, pode ser um Wegener, pode ser uma PAN com M, enfim,
paraneoplásico, tá? Eu acho que pode. Só a topografia tá esquisito. Só um lugarzinho ali. Pode ser uma vasculite, gente, né? Ou uma vasculopatia induzidas por algumas coisas estranhas, tá? Por isso que eu tô falando, o que tá esquisito? O lugar, esse lugar de linha axilar posterior, quase que a gente não tem nada que ficar, que mora ali, né? Que é a casa ali, tá? Mas uma vasculite, vamos pensar assim, gente, ó, eu quero que seja uma vasculite, tá? Mas existe alguma vasculite ou uma vasculopatia que eu conheço que pode, por exemplo, dar na região do tronco, dar na região, entendeu? Dessas localizações, aí vai melhorando, vai tentando confluir ali as hipóteses, tá? Paracoco, nossa senhora, paracoco. Acho que pode também, né? Paracoco é uma possibilidade. Normalmente a paracoco, gente, lembra, ele está mais restrito aqui, assim, Poliana, ó, a região cefálica, tá? Então, estomatite moriforme de agar-pouco, paracoco sarcoídica, tá? Lesões, assim, normalmente mais nessa topografia. Mas o que que eu acho importante, gente? Porque está quase acabando o nosso tempo aqui. É o seguinte, a laje também pode, né? Também não é uma área muito comum ali de picada de mosquito, né? A úlcera da leishmaniose normalmente é uma úlcera mais sequinha, emoldurada, né, com fundo mais granuloso, pouco exudativo em áreas expostas, aquela úlcera leishmaniótica, tá? Mas pode também, são diagnósticos diferenciais de úlceras, tá? É, é aqui, ó, na região axilar posterior. Granuloma de corpo estranho pode também de. Mas o que está esquisito? É essa cor violácea. Gente, o que, que eu acho que tem que pensar? Lógico que não é a coisa mais comum, né? Eu penso assim: todas essas que vocês falaram são hipóteses interessantes e completamente possíveis, tá? Vasculite e tal. Eu estava falando da vasculite, né? Pensa assim, gente, pode ser uma vasculite, por exemplo, infecciosa, como a gente falou, né? Pode ter inoculado, traumatizado, feito uma paniculite, lembra a paniculite infecciosa? Paniculite, uma vasculite infecciosa, né? Ele pode ulcerar, tá? Então, às vezes, o paciente ele tem uma infecção ali por strepto ali, fez uma paniculite infecciosa e ulcerou. Lembra, por exemplo, fusariose, né? Não é uma paniculite fúngica, paciente imunossuprimido, ele faz normalmente uma área mais arroxeada, depois ele faz um ponto de necrose central, não necessariamente não exuberante, tá? Mas uma coisa que não tem nada a ver, mas quando eu olhei, eu tentei associar, gente, né? Essa topografia, tá vendo? O que que tem aqui, mais ou menos, aqui perto? Não tem, sei lá, pulmão aí embaixo, não tem outras coisas? Lembra, gente, tem uns negócios meio bizarro, por exemplo, mucormicose. Lembra? Ah, não, mucormicose aqui no nariz. É a rinocerebral, que é a mais comum, tá? Mas existe mucormicose pulmonar, que pode fazer uma lesão de disseminação para a pele. Não existe aquela, como é que chama? O micetoma, actinomicetoma endógeno. Ah, mas a actinomicetoma endógeno é aqui na mandíbula, que parece uma fístula odontogênica. Não, o actinomicetoma endógeno, ele pode ser pulmonar, intestinal e fazendo uma fístula para a pele, tá? Então, ou seja, lógico, né, não era a minha primeira hipótese, tá? Pensamos em boas hipóteses, mas pensando numa lesão arroxeada, necrótica, uma úlcera, nessa localização, meio que nada a ver, que a gente está acostumado, factícia, gente, tá? Eu acho que tem que pensar também, tá? Metástases, né? Metástase de uma lesão que tem ali embaixo. Será que não pode ser uma meta ali de um tumor ali intestinal, sei lá, né? De pulmonar, tá? Então, por isso que eu acho sempre interessante a gente tem que tentar associar essa úlcera, né? Esse negócio esquisito, tá? Com a topografia. Então, vamos lá. Bom, quando tem a cultura aqui, a gente meio que perde a graça, né? A gente já sabe que é uma doença infecciosa, tá? Mas qual doença infecciosa, gente? É uma mulher de 43 anos, né? Lesões levemente dolorosas, há 4 meses, na prega axilar posterior, tinha outra lesão também no ombro esquerdo, tá? Há 2 meses. A desenho pessoal não tinha nenhuma doença ou imunossupressão. Por quê, gente? Porque muitas das doenças infecciosas fúngicas estão associadas à imunossupressão, tá? E muita imunossupressão, né? Nega contato com animais ou pássaros, aí ele já começa a tentar sugestionar já o diagnóstico, né? Então, quem faz uma colônia branca, amarelada, creme, né? E está associado a excrementos ali de pombo, de pássaros, né? Na ressonância do lugar de uma infecção muscular com formação de fístula, ou seja, a infecção, gente, né? Ela era bem profunda. O que a gente está vendo é isso aqui, ó, é uma fístula, tá? É de uma infecção muscular ali da fáscia. Ó que interessante, tá? Na histologia, um infiltrado denso de neutrófilos, ou seja, se você tem uma fístula, faz uma biópsia daqui, gente.
Você está biopsiando exatamente o que o que é a doença? Não, tá? Por isso que no artigo o caso foi conduzido como pioderma gangrenoso mesmo. Por quê? Porque a histologia era neutrófilo e a úlcera parecia pioderma gangrenoso, tá? Olha só que importante, né, essa associação aí, tá? E essa noção disso, né? Na cultura para Staphylo aureus. Staphylo aureus, ela falou que o relato fala que várias culturas, todas positivas para Staphylo aureus, tratados com antibiótico sem melhora. Tá? Faz sentido? Poderia ser só uma paniculite ali, né? infecciosa por Staphylo, como se fosse uma ectima, né? Uma paniculite. Poderia, gente. Mas o que provavelmente aconteceu? É o estáfilo da pele, contaminou, ele estava ali junto, ali, mas não era o principal agente. Né? Também não ficar satisfeito, né? Com uma cultura positiva, tá? Agora não, agora teve lá um feliz lá que colocou a casa lá no fundo e colocou lá e fez a cultura da secreção lá do fundinho e aí cresceu essa colônia branco amarelada, tá? Líquor e hemocultura negativa. Então, quem faz muita, né, doença fúngica, meningia, né, quem está associado a pássaros, quem está associado a imunossupressão, o que é essa doença, gente? Aí já fica bem mais fácil, né, da gente lembrar. Então, seja, isso, gente, tá? Então, assim, e aí ele fez né, avaliação lá do agente e apresentou lá aquelas cápsulas mucoides, né, na tinta nanquim, fazendo aquele halo que não cora, tá? Então, o que é importante, gente? Cripto é uma doença de imunossuprimido. Imunossuprimido, gente, né? Uma doença definidora de AIDS lá, tá? E a gente espera, né, se a paciente tem cripto cutânea, caramba, ela deve ter alguma imunossupressão, não é possível, tá? Por isso que quando o paciente tem, investiga criptococose meningia, tá? Hemocultura, imunossupressão, né? Contato com animais ou pássaros, tá vendo? Mas tudo negativo, paciente imunocompetente e mesmo assim com lesão de cripto, tá? Então, o que eu acho importante, gente, né, desse artigo é a gente lembrar, lógico, né, da cultura da cor creme, branca, né, das estruturas, né, do Cryptococcus neoformans, né, que são estruturas bem pequenininhas, né, intracelulares, e que ele tem essas colorações positivas para mucicarmim, que ele tem uma cápsula de mucina, né, é muito interessante essa cápsula de mucina aqui do Cryptococcus neoformans. E na tinta nanquim faz esse halo que não cora ele, tá? E lembrar disso, gente, né, não se satisfazer com uma biópsia, né, mesmo que às vezes está encaixando exatamente o que você disse. Nossa, isso aqui parece um pioderma gangrenoso. Faz a biópsia neutrófilo. Aí, entendeu? Então, não é assim, tá? Ah, veio uma cultura para estar. Não, calma, né? Às vezes é outra coisa diferente. Então, é um negócio um pouquinho estranho, né? Isso, gente, isso daqui é mais fácil, tá? Então, o artigo não falava muita coisa da cripto, né? Falava algumas informações mais básicas, mas assinala incorreta. Visto em pacientes com diabetes, cirrose, neoplasias malignas, sim, gente, o que a gente está mais acostumado é uma imunossupressão, né? Utilização de corticoide, tá? HIV positivo, CD4 bem baixinho, tá? Mas lembrar que diabetes, gente, diabetes, a gente vê muitas doenças, né, como em imunossuprimidos em pacientes diabéticos, tá? Então, sempre lembrar disso. E outras doenças, lógico, pode comprometer a imunidade do paciente, tá? A criptococose cutânea é causada por inoculação direta? Não, né? Ela é igual a histoplasmose, né? É igual a histoplasmose, é igual paracoco, cripto, tá? Todas elas são normalmente um foco pulmonar e por disseminação hematogênica, aí sim pode dar lesão na pele na minoria dos casos. Lembra, gente, né? A minoria dos casos apresentam, né, de criptodisseminada, de disseminada, lesão cutânea, né? E qual que é a característica clínica? Polimórfico, gente, tá? Normalmente faz aqueles padrões molusco-like na face, não é? É o que a gente mais está acostumado de lesão cutânea de cripto é isso. Lesões molusco-like na face de paciente HIV positivo, não é? Tá? Mas ele é extremamente polimórfico, na forma de celulite, de abscesso, de úlceras, de pústulas, tá? De fístulas, tá? Então, esse daqui é um caso que ele enfatizou poucos artigos, né, considerando essa forma de apresentação da,
da criptococose na forma de fístula, tá? E o fluconazol é o tratamento que essa paciente recebeu aqui por 9 meses com melhora completa da lesão, tá? Então, gente, então para a vida, né? Vamos para a Didi, para Edi aí que tá, agora vai montar o consultóriozinho, tá? Então, ela sabe disso que a gente fala isso toda hora, né? Então, assim, mesmo quando, né? Tá batendo o que você pensou, né? A histologia, né? O tratamento e tal, às vezes não é, né, Didi, tá? Às vezes não é, tá? Então, um casinho de cripto aqui, de uma manifestação um pouquinho diferente, na forma de fístulas, né? E vamos lembrar, ele fez um fistolograma, tudo que eu não mostrei, tá? Mas apareceu lá realmente, né? A infecção lá muscular estava bem longe ali de onde a gente está vendo. Então, não vai se tirar ali, nada disso, tá? Então, vamos lembrar de doenças que causam fístulas, tá, gente, né? E dessas manifestações aí. Beleza, gente? Alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Alguma reivindicação, tá? Vamos falar aí para os amiguinhos para poder participar também, tá, gente? Tá? Amanhã a gente tem mais casos e então é isso aí. Ótimo dia a todo mundo. Obrigado pela participação aí de todos aí, tá? Então, vamos trabalhar. Ótimo dia a todo mundo, gente. Tchau, tchau.